Senhoras e senhores, queridos amigos, queridos irmãos, uma boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo, né? A Casa de Eurípides, essa casa abençoada e que nos acolhe, que nos dá essa oportunidade. Vamos elevar nossos espíritos, nosso coração ao nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, este mestre amado, esse amigo, companheiro de todas as horas. É importante que, neste momento, nosso foco seja todo voltado para esse estudo. Aqui, vamos sorver do conhecimento da palavra de Deus, de como proceder, de como caminhar em nossa evolução para que, em próximas encarnações, possamos ir até melhor, com um conhecimento bem maior dessa doutrina, das palavras de Jesus, das leis que nosso Deus Todo-Poderoso, leis imutáveis, e que nem sempre não conseguimos, dentro dessas leis, pautar a nossa vida, nossos costumes, nossos desejos. Que esse estudo, que por nós é tão esperado, todas as terças-feiras, aqui estamos, com um desejo enorme de aprender. E esse grupo homogêneo, tão unido, tão querido por todos, capaz de nos tornarmos uma grande família, uma família do bem, de todos os momentos. Então, meu Senhor Jesus, nos abençoe, nos intua, nos proteja, nos mostre este bom caminho, essa boa estrela, essa busca. Jesus, nosso Mestre Senhor, nos abençoe e nos proteja todos os dias de nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Turminha, a gente tem duas maneiras de a gente conduzir hoje, né? A gente pode ir lendo todas e de repente a gente interrompe e conversa dali, ou então a gente pode ir fazendo uma a uma e batendo um papo de uma a uma. O que que vocês acham mais legal? Fernanda, pode ficar ao seu critério aí, se você quiser, a Né? gente está Eu aqui para gosto, isso eu gosto da gente ir fazendo uma a uma, porque assim, às vezes, quando a gente lê também. várias, a gente pensa em alguma coisa que a gente queria perguntar, e daí fica muito para trás, e aí a gente acaba não comentando, não perguntando daquilo, né? Eu Então concordo. vamos lá. Aí a gente vai assim, Lucy já termina e já faz o comentário dela. Tá, Beleza. Salário dobrado hoje, Luci. ok. Bônus hora dobrado. Encarnação nos diferentes mundos. 172. Nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? Não, não todas, mas nos diferentes mundos. A que passamos nesse globo não é a primeira, nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. Eu entendo que aqui nós somos muito mais materiais do que espirituais. Existem outros mundos em que você consegue conversar por pensamento, você não anda, você pode ir de um lado para o outro voando, só ou então só pelo pensamento você já vai para outro lugar. Nesses mundos eu entendo que são muito mais avançados que os nossos. Então, se a gente conseguir melhorar espiritualmente, entender a verdade do Evangelho, a gente melhora e pode ir para esses mundos também. E não ir para aqui, porque também existem outros mundos inferiores, que a gente sabe. Então, a gente só vai para lá se tiver realmente uma missão. Acredito que os nossos aqui, que eu acredito que nós já estamos num outro nível, a gente não vai precisar ir para esses mundos inferiores, não.
Posso É. fazer uma... Assim, Fala alguém lembra qual é a classificação dos mundos todos? Existem os mundos primitivos, né? Se eu não me engano, os primitivos, depois a provas e expiações, depois a gente passa para regeneração, depois os mundos felizes. Acho que é isso, né? Tem mais algum outro que eu já não estou me lembrando? Lucinha, os mundos perfeitos, a Lucinha falou aqui. Mundos perfeitos, felizes e os perfeitos, né? Gente, imagina, depois do feliz tem o perfeito. E olha, e esse que a gente ainda tá, ainda é prova e expiação, ainda vai melhorar para os mundos de regeneração, para melhorar para o feliz, depois melhorar para o perfeito. Gente, e aqui já é legal, né? Porque isso é uma coisa importante da gente pensar, né? Porque assim, às vezes a gente fica tão focado, né, nas coisas ruins que acontecem, ou nos problemas que acontecem, né? E a gente fica achando que a gente vive num mundo muito ruim, né? Não é. Tanto ele é bom, esse que a gente vive, que ele está passando por um processo de evolução, né? Uhum. E olha lá, o mundo, ele não evolui, porque o mundo é material. O que evolui são os espíritos que habitam nele e aí transformam o ambiente. Então, eu queria, nessa pergunta aqui, que a gente pensasse nisso também, né? Que a gente vive num mundo com tantas possibilidades, né? Com tantas coisas boas, e desfocar, às vezes, um pouco do problema, porque, às vezes, quando a gente foca demais no problema, a gente acaba escurecendo até o nosso redor, né? A gente acaba influenciando e agregando para aqueles miasmas e aquelas coisas que trazem a palavra é essa, né? Peso para o mundo, né? Traz peso para o mundo. É um mundo de muitas oportunidades, né? Alguém me classifica aqui? Será que eu não vou saber todos, tá? A Mas Lucinha quer falar. dos planetas do nosso sistema solar, alguém sabe? A Lucinha quer falar. Se a Fala, gente Luzinha. pegar lá, Revista Espírita, 1858, a gente vai ver que existem outros mundos onde a gente pode reencarnar, sem com isso precisar estar mais evoluído. Existem espíritos que vêm para dar o seu depoimento ali, dizendo que eles vivem em outros planetas, em outros mundos. E perguntando a respeito disso, o Tiago me disse que existem sim os outros mundos onde outros espíritos, assim como nós, podem habitar, mas eles são mundos também de provas e expiações, também passando para um mundo de regeneração. Então, existem sim outros e muitos outros mundos, outros planetas, na mesma condição que a nossa. Será? Será não? Está lá no livro, lá na Revista dos Espíritos. E eles, quando vêm para dar o seu depoimento, eles dizem que eles vivem em outros mundos. Eles já estiveram aqui, vivem em outros mundos, e quando são perguntados aonde que eles vão reencarnar, eles dizem, depende dos planos superiores. Então, são mundos iguais aos nossos, exatamente na mesma posição, provas e expiações. Então, isso prova que não obrigatoriamente só a Terra está, no momento, numa era de provas e expiações. Outros mundos Já está com também... regeneração. Não, nós ainda não estamos caminhando para um mundo de regeneração. Nós ainda não chegamos lá. Ainda estamos num mundo onde o mal prevalece sobre o bem. A hora que nós chegarmos no mundo de regeneração, aí sim, o bem prevalecerá sobre o mal. Mas muitos espíritos vivem em outros mundos iguaizinhos ao nosso, nas mesmas condições que as nossas. Dá uma verificada na Revista dos Espíritos. E aí, Exato. gente? Alguém mais aí quer comentar, por favor? Rogério, fica à vontade. Floriano, quem quiser aí, por favor. São muito quietinhos.
Eu estava procurando uma coisa aqui, Lucy, que enquanto você estava falando, né, eu pensei em Chico, pensei em Doutor Bezerra, né, pensei em Alcione, pensei em Jesus, né, são espíritos que reencarnaram aqui e que, obviamente, são de outro lugar, né, não São são, os missionários, Fernanda? né? Mas nós também não somos daqui. Isso que, na verdade, eu queria que a gente pensasse um pouco, né? Que a gente fala, nós somos o planeta Terra, nós somos do todo, né? Nós somos de qualquer lugar. Nós estamos aqui no planeta Terra, né? Gustavo falava isso, né? Falava, eu não sou o Gustavo, eu estou o Gustavo, né? Eu não sou da Terra, eu estou na Terra. E enquanto nós estivermos evoluindo, né, trabalhando dentro da nossa evolução, ah, é, é lógico que a gente não anda para trás na evolução, mas eventualmente a gente pode andar para trás num outro planeta e encarnar em um outro planeta menos desenvolvido do que o nosso, num sentido da gente se melhorar ou ajudar através das nossas ações, ajudar esse mundo a evoluir, que foi o que aconteceu, por exemplo, com os egípcios. Né? Eles estavam em um outro estágio e aí vieram para cá na época deles para eles poderem trazer a contribuição deles. Né? Então, eventualmente acontece. Não significa que a gente foi para um mundo menos evoluído e tal, né? Então significa que a gente andou para trás. Não, tudo na nossa vida espiritual, né? Todas as nossas existências, elas têm um final só, né? Um único objetivo, que é melhorar a nossa condição enquanto espírito através das reencarnações, né? Então, eu acho interessante a gente pensar nisso. Eu estava dando uma olhada aqui, Lucinha, porque eu não sei se eu estou errada, tá? Mas eu vou até olhar, que assim, eu lembro de uma vez ou eu ter ouvido ou lido alguma coisa de que a gente imaginava que no mundo de regeneração o bem prevalece ao mal. Eu acho que ainda não, tá? No mundo de regeneração, o bem ainda não prevalece o mal. Mas eu precisava olhar isso com mais carinho, porque a gente Ele vai conversa depois. maior do que o é isso que diferencia o mundo de regeneração do Fala mundo de de novo. prova. É isso que diferencia o mundo de regeneração do mundo de provas e expiações. Por enquanto, o mal ainda prevalece no bem. Mas a hora que passarmos para o mundo de regeneração, não vai dizer que o bem fique lá em cima e domine totalmente, mas ele vai estar um passo acima Assim, né? do mundo de provas e expiações, porque senão nós não estaríamos evoluindo, né? Nós estaríamos no mesmo mundo que nós estamos agora. Então, e outra, eu falei da revista dos Espíritos, mas também, se a gente for olhar lá em Céu e Inferno, a gente também vai achar espíritos que vivem em outros mundos e que, quando são chamados, evocados para dar o seu depoimento, dizem que vivem em outros mundos. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu achava que, não, saindo daqui, você obrigatoriamente teria que estar num mundo mais evoluído que o nosso. Não, eu perguntei para o Tiago e fui fazer maiores estudos a respeito. E aí, quando a gente vai lá no céu e inferno, você vai ver que alguns dos espíritos que são evocados, eles não estão mais, eles não estavam aqui na última encarnação, mas não estão mais. Na atual, estão em outros mundos ou vieram de outros mundos para cá. Então, segundo o que o Tiago me explicou, porque nós temos vários mundos na mesma situação que a nossa, de mundo de provas e expiações, existem outros vários. Então, pode sim o espírito reencarnar. É como a Lucia acabou de dizer, há muitas moradas na casa do meu pai. Quem falou foi a Juliana. Né? A Lucy falou primeiro. Falou primeiro. Foi.
eu pesquisei aqui, é exatamente isso, né, que a Lucinha disse, né? É um mundo. O que eu quis dizer, na verdade, é assim. Lucinha colocou bem, né? Não é que não exista mais o mal, né? Ele existe, mas a vontade do bem é maior, né? A grande questão é que o mal, ele vende mais, né, gente? O mal, ele tem um marketing muito mais agressivo do que o bem, né? Então, a gente precisa sempre tomar muito cuidado com relação a isso, para não entrar, né, nessa paranoia de que o mundo está perdido e que tal, né? Não entrar nessa... A palavra é essa mesmo, né? Uma paranoia, né? De que a gente não vai... Existe uma prevalência do amor, né? Existe uma maior disponibilidade de trabalho, né? Mas o bem, normalmente, ele é mais tímido, né? A Fátima fala isso, o bem é mais tímido, né? E aqui dentro do nosso sistema solar, nós temos mundos muito nós temos mundos mais evoluídos do que o nosso, né? O mais evoluído do sistema solar, todo mundo sabe que é o mundo que eu habito, quando eu não estou aqui com vocês, né? Que é Júpiter. Júpiter é o planeta mais evoluído do sistema solar, mas e Marte? Uhum. Algo mais? Alguém Já gostaria? foi. Marte é mais evoluído ou é menos? Do que Menos, Júpiter? Do é que menos. Júpiter, menos. Não, menos do que Júpiter, mas mais do que a Terra. Mas Marte é menos evoluído que Júpiter, vamos dizer. Sim, sim, todo mundo é menos evoluído do que Júpiter, né? Mas nós temos mundos, esses mundos que são mais evoluídos do que a Terra, né? Vênus, né? A própria Marte também, né? Eu me lembro de uma vez na escola, a professora falar que não existia vida nos outros planetas, e o meu filho falou, não, existe sim, é porque a gente não consegue ver com esse olho daqui, né? Filho de pessoa espírita é a tristeza, né, gente? E aí eu tive que ir lá na escola para explicar que ele não estava mentindo, né? Mas enfim, vamos seguir. Mas é menos evoluído do que Júpiter, sim. Júpiter é o mais evoluído de todos, né? O pior de tudo, ainda nasce em Taubaté ainda. É o quê? Aliás, mora em Taubaté, né? Ainda mora em Taubaté. Ainda mora em Tamapioca pro Floriano, que mora em Caçapava. Nós temos, por exemplo, Vênus. Vênus é mais, em relação à Terra, ele é mais adiantado. Tá? Agora, nós falamos de Marte, mas tem Marte e Mercúrio. Na Revista Espírita de 1858, coloca exatamente como mundos inferiores. Oxalá mais primitivos do que a Terra. É colocado isso na Revista Espírita. E é claro que nós precisamos tomar cuidado, porque também tem os pronunciamentos do Chico e do Divaldo, que quando fala dos mundos, né, eles dão essa definição. A Terra, por exemplo, classificada como provas de expiações. Júpiter, por exemplo, o mais adiantado. Marte e Mercúrio, como diz a Revista Espírita, é, mundos inferiores, inclusive considerado mais primitivo que a Terra, primitivo, tá? E Vênus como um mundo mais adiantado do que a Terra. É claro que a escala evolutiva dos planetas, né, são praticamente sala de aulas para nós, que ela começa dividida em mundos primitivos, provas e expiações, regeneradores e os felizes. E é isso que nós precisamos ter em mente, principalmente quando nós falamos em regeneração. Nós entendemos como regeneração esse estágio de transição, como foi bem colocado, onde o bem começa a predominar. Quer dizer, há uma diminuição da dor, que serve como aprimoramento espiritual. Inclusive, André Luiz, no livro Missionário da Luz, ele fala que a dor veio exatamente como um momento divino para nós valorizarmos a vida que nós queremos ter, tá? Então, a dor, ela serve como um aprimoramento espiritual e não como expiação. E quando nós questionamos em relação a própria questão 172, ele explica que encarnamos em mundos diferentes, que a Terra, sendo um ambiente de provas, né,
ele está bastante distante da perfeição. Agora, é claro, a vida corpórea, ela vai se desenrolar em diversos planetas, dependendo muito do grau de evolução do espírito. Tá? Não podemos esquecer que a Terra, como escola, nós estamos lutando para um progresso moral, espiritual, tá? E uma evolução. É claro que nós temos muito que aprender, principalmente quando nós temos algo para fazer. Vamos fazer algo de bom, melhorar, mudar, tá? E, inclusive, qual de nós não ficaria feliz se nós dormíssemos e, ao acordar, nós sabemos que pelo menos acabou-se as guerras. Todos nós ficaríamos felizes, porque nós Puxa, sabemos que não traz benefício para ninguém, só traz benefício para a indústria bélica, né? é E a mais forte do mundo. exatamente. Então, a questão, ela coloca exatamente, destacando principalmente a justiça divina e a oportunidade, né, contínua do progresso. Tá indicando aí uma jornada, vamos colocar espiritual, tá, que não se limita, por exemplo, a um único planeta. É isso aí. Obrigado, pessoal. Bom, alguém, Quando a gente fala de guerra também, é, é, no livro dos Espíritos tá, né? Ele explica que a guerra realmente ela acontece, mas ai de pela mão por quem começar, né? Mas a justiça divina, de alguma forma, ela sempre se vale de qualquer tipo de situação que nós somos que nós alçamos dentro do nosso livre-arbítrio para poder reagir também, né, através da gente mesmo. Então, no momento, quando a gente pensa nas guerras, lógico, né, a gente sempre pensa como sendo algo ruim, e é algo ruim, né, mas até mesmo nesses lugares existem momentos de redenção, existem momentos de superação, os espíritos que ali são colocados, eles têm também a sua missão e nem tudo está perdido, né? Podemos continuar, então. alguém Exatamente, pode falar, exatamente, pô. exatamente por isso, né, Fernando, que na questão 742 a 745, ele explica exatamente, definindo a guerra, né, principalmente como resultado da predominância da natureza animal sobre o espiritual. É por isso foi ótimo a sua lembrança, porque faz a gente voltar para as questões do Livro dos Espíritos também, tá bom? É, Obrigado. vai a gente voltar, né? Porque a minha fala inicial ali foi disso. Às vezes a gente fica tão focado, né, em pensar que a Terra é um planeta de provas e expiações. E olha só o nome, né? Prova e expiação. Gente, né? Quem é que gosta de prova? Né? Ninguém gosta de prova. Quem gosta de expiação, ninguém gosta, né? Mas assim, se a gente parar e olhar, né, é um lugar tão lindo. Sabe, o que a gente precisa, às vezes, é olhar um pouco para fora, né, do que está acontecendo, né? Tem tanta gente boa, né? Tem tanta coisa boa, a gente tem tanta oportunidade, até mesmo pelo predomínio do mal. Cara, a gente tem tanta oportunidade de ser melhor. Pensa só, você está lá no mundo feliz. Como é que você vai fazer para ser melhor do que Chico? Tudo bem, Chico, né? Mas como é que você vai fazer para ser melhor do que Jesus, melhor do que Dr. Bezerra? A gente não ia dar conta, né? Então, é melhor a gente estar morando aqui, que aqui, pelo menos, a gente fizer pouquinho, a gente já caminha um caminhão de coisa, né? Aqui, meu amor, a caridade cobre 1 milhão de pecado, né? Por quê? Porque tem 1 milhão de pecado. Agora vai morar no mundo feliz, que é tudo beleza. A gente ia fazer o quê? Não ia saber nem por onde começar, né? Então, é dentro da evolução de cada um. Então, quando a gente olhar para o nosso planeta Terra, vamos olhar para. Esse é o meu convite, né? Para a gente olhar como um lugar de possibilidades. Todos os lugares têm possibilidades. A gente parar o carro no sinal, lógico, em São Paulo de noite, né? Não vou pedir para o Rogério fazer isso, mas eu sou a doida aqui em Taubaté. Vira e mexe no meu trabalho, entra um morador de rua aqui. Fala, não, vim falar com a Fernanda. Ela falou para eu vir aqui. Né? As minhas secretárias já estão até acostumadas. Né? Então, assim, por quê? Porque é uma possibilidade que existe. Né? São possibilidades que a gente vê. Então, abre a janela do carro, fala com as pessoas, dá bom dia para as pessoas. A gente outro dia falava disso, né? Do poder da palavra, como isso pode modificar aquela existência ali num bom dia que seja. Então, é um mundo de possibilidades. Vamos lá, então, Luci.
Eu vou ler a 173 inteira, depois a gente Ah, não vai comenta. não. Não? Vai sim, vai. Não? Boba. Vamos Cuidado lá. que a Fátima pode estar assistindo. Tô Ó, lascada já. 173. A alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo a outro ou pode viver várias vezes sobre o mesmo globo? Pode reviver muitas vezes sobre o mesmo globo, se não é bastante avançada para passar para um mundo superior. Assim, podemos reaparecer várias vezes sobre a Terra? Certamente. Podemos voltar a ela depois de termos vivido em outros mundos? Seguramente. Já vivestes em outros mundos e sobre a Terra. Eu acho que todo mundo conhece, né? Não sei se todo mundo sabe a história de Dr. Bezerra, que ele foi chamado, né, depois da sua última encarnação como Dr. Bezerra, por Maria, para dizer para ele que ele podia mudar, né, para um mundo feliz, enfim, e ele disse que não, ele queria ficar, né? Ele disse que enquanto houver uma lágrima na pátria do Cruzeiro, ele ficaria aqui, né, com a gente. E eu gosto muito de fazer essa analogia, de falar, nossa, o que que vale você ir numa baita de uma festa legal, sabe, assim, no camarote VIP, sabe, com tudo incluso, sendo que todos os seus amigos estão lá na pista, sabe, no empurra-purra do show, sabe aquela coisa do Rock in Rio, né? Assim, do que vale você estar lá sozinho, né? De repente você quer o quê? Você quer ficar junto com a sua turma, com a sua galera, você quer ajudar todo mundo para a gente poder ir meio que todo mundo junto. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu podia estar lá em Júpiter, mas vocês estão aqui, né? Então eu vim para a gente poder trabalhar todo mundo junto e todo mundo para Júpiter junto. Né? Olha lá, até seu Domingos está rindo da brincadeira, né, seu Domingos? Olha lá. Essa é uma grande brincadeira que eu faço, tá, gente? Explicando, foi uma vez que eu fui lá para a Flórida e tem uma cidade chamada Júpiter, entre Miami e Orlando. Tem uma cidade chamada Júpiter. E bem na hora que eu estava passando por esse lugar, o Fernando falou: Amiga, onde você tá? Você desencarnou? E aí eu tirei uma foto e mandei para ele. Ele falou: Não, estou chegando em Júpiter. E aí virou uma grande brincadeira por conta disso, entendeu? Isso faz anos já. É por conta disso, tá, gente? Mas vamos lá, alguém tem mais alguma coisa para falar? Sigamos então, Luci. Voltar a habitar a Terra é uma necessidade? Não, mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode ser pior. Olha só que legal. Pode ir para um mundo que não seja melhor e que pode até ser pior. Entre o mundo que não é melhor e até pior, fica o quê? Os que a Lucinha falou, os iguais, né? Olha como a gente precisa aprender a ler nas entrelinhas da resposta dos espíritos, né? Você pode não ir para um mundo melhor e que pode até ser pior. Fica um espaço. São outros mundos que estão na mesma característica que Uhum. nós, né? Fernanda, uma vez eu estava num centro lá no sul de Minas e a pessoa que estava conversando disse que houve uma época, por volta do ano 60, um pouquinho antes, um pouquinho depois, a gente brinca que se abriram as portas do inferno, em que espíritos de todo tipo, de toda, do pior ao melhor, acabaram se reencarnando de uma forma compulsória, vários espíritos, e que como chance para espíritos que estavam, digamos assim, espíritos até antropófagos, e toda a gama de espíritos. Vamos imaginar tudo como foi tipo. Abriram-se as portas do inferno. E eles vieram, e agora, e foram muitos, né, acabaram continuando na sua vida de selvagens. A gente viu muitas histórias sobre antropofagia, muita coisa. O que você acha sobre isso, que está encarnado aqui, que realmente houve isso? E agora esses espíritos, conforme vão desencarnando, vão sendo levados de volta para mundos bem inferiores? Existe, inclusive, a teoria, né, da história da Lua, né? De que os espíritos que não podem mais reencarnar na Terra por conta
da transição que a gente se encontra agora, eles ficam, a palavra não é aprisionados, mas né? Eles estão em lugares assim, né? Porque eles são muito ligados à Terra. Em mundos inferiores mesmo, em mundos Então, primitivos. eles são espíritos que eventualmente são muito ligados à Terra, mas a vibração deles, não é que eles não podem mais, né? É que eventualmente a vibração deles não é mais compatível com o planeta. Eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente entender, né? Porque fica parecendo que tem alguém, sabe lá São Pedro, sabe? São Pedro, né? Que tem as chaves, não lembro, né? Né? Que fica falando, você pode, você não pode, você pode, você não pode. Não. O que acontece é a vibração do planeta que não condiz mais com a vibração daquele espírito. Então, como nós estamos passando por esse momento de evolução planetária, não pelo planeta, mas pelas pessoas que habitam o planeta, né? Isso é muito importante a gente entender, né? Pelas pessoas que habitam o planeta. Então, esses espíritos que de repente que ainda se encontram numa situação muito inferior, eles não é que não podem, eles não conseguem, né? Manter na mesma vibração para encarnar. Então, eventualmente, eles ficam ainda nas redondezas da Terra e a Lua, teoricamente, é um lugar desse. Alguém já ouviu essa, Que é o presídio, né? Chico falou isso. Chico Xavier que disse. É né? Chico Xavier. Isso, pois é. Mas eu acho muito legal a gente pensar que não é, porque quando a gente fala em presídio, né, parece que a pessoa está obrigada a ficar. Não, ela não consegue nem se desvincular do planeta, né? Mas ela também não consegue estar aqui no planeta. Então, para algum lugar, esses espíritos têm que ir, né? Mas esses espíritos Então, serão reencarnados, eles vão reencarnar mesmo assim, Fernando? Ou não? Você acha que não? sim, irão reencarnar, mas eles precisam adquirir uma consciência de que não há de ser na Terra. Eu não sei se vocês lembram, Meu no livro Deus. Nosso Lar, as pessoas que do nosso lar queriam voltar para a Terra e não conseguiam, né? Elas queriam sair lá do nosso lado, onde elas estavam, e elas tentavam atravessar e elas não conseguiam. Alguns espíritos conseguem, outros não, porque é a vibração que não permite, né? Então, é essa vibração que impede. Lógico, todos vão reencarnar novamente. Né? Mas eventualmente não na Terra, assim como esse livro é muito legal, gente, A Caminho da Luz de Emmanuel, né? Então ele mostra, por exemplo, assim como aconteceu com os egípcios e que a gente já falou tantas vezes, né? Numa situação que eles se sentiam degregados. Eles sentiam que aquele mundo, esse mundo aqui não era o deles, né? Então, por isso que eles traziam aquela coisa, né, da reencarnação, da mentepsicose, de reencarnar no mundo que não era deles, e etc., né, de que era um mundo mais atrasado e tal, mas eles vieram, trouxeram a contribuição deles. Então, todos eles vão encarnar em algum outro planeta, né? Mas nesse momento a Terra não cabe para eles. Então, Fernanda, você falou de vibração que eles não conseguem. Eu vou falar por mim. Quantos ambientes nós, encarnados, hoje não entramos, não vamos, porque a vibração já não permite. Eu me considero mais evoluído porque eu faço o estudo, estou na Casa Espírita Maravilhosa, estive em outras, né? Mas tem ambientes que nós, aqui na Terra, já não entramos mais, não temos mais, não serve mais para nós. É isso também, né, Fernanda? Eu atendi porque eu falei, deve ser alguma coisa urgente. na verdade, assim, a gente tem que tomar cuidado com a palavra do espiritismo, né? Existem pessoas fora do espiritismo, existem pessoas que não acreditam em Deus, né? E mesmo assim, eventualmente não conseguem estar em alguns ambientes, né? Como se a gente entrasse e sentisse ele pesado, né? Ou a gente entrasse e não se sentisse bem. Às vezes a gente não se sente bem porque o ambiente é pesado ou porque a gente está num ambiente que não cabe a nossa vibração e a gente está se sentindo o último biscoito Oreo banhado de chocolate belga do pacote, achando que, ai, eu não gosto daquelas pessoas porque Não, é não, nada muito disso. pesado, e na verdade, às vezes é a gente que não está cabendo naquele ali e está se achando quem tá com a cara preta, né? Às vezes aquele ambiente ele é muito avançado para a gente e a gente ainda assim não se sente bem, né? O importante é que a gente esteja em lugares que a gente vibra na mesma frequência e que a gente se sinta bem, né? O que eu quero, na verdade, trazer é que às vezes a gente se impinge, né? Se coloca uma corrente de silício, é assim que chama, né? Na obrigação de ter que fazer parte de uma coisa melhor. Não, às vezes você uma outra
posição e não adianta a gente querer parecer ou ser aquilo que a gente não consegue, né? Então, assim, eu lembro que quando eu entrei na casa de Eurípides, né, se falava muito em ler os livros, né, de André Luiz e tal, e eu lembro que eu começava a ler, gente, aquilo era grego para mim, tipo, grego. Eu lia, me obrigava a ler e não fazia sentido nenhum para mim. Então, o que que eu fiz? Eu larguei aqueles livros e fui ler outras coisas, entendeu? Um tempo depois, quando eu voltei, Antônio Pedro falou, vá ler o livro. Não sei o quê. Eu falei, mas eu já li, eu não entendi. Ele falou, mas vai ler de novo. Aí eu li e fez todo sentido, né? Por quê? Porque aí, fazer. Agora, aquele livro Depois da Morte, eu ainda brinco, eu falei, ainda bem que eu sou espírita, porque eu não consigo passar do capítulo 1 daquele livro, né? Então, quem sabe depois da morte eu consiga ler Leon Denis, mas para mim ele não faz sentido, né? Então, o que eu quero dizer Verdade. é, não vamos nos obrigar a. É lógico que a gente precisa ser melhor, mas não porque é uma obrigação. Precisa ser natural da gente querer fazer melhor ou querer ser melhor, senão a gente vai ficar que nem aquela esposa que aturou o marido a vida inteira, entendeu? E daí depois Verdade. ela precisou voltar e casada com ele de novo, que agora ela vai aprender a amar. Então é muito importante que a gente entenda o nosso momento, a nossa vibração, como ela tá, para a gente poder fazer da nossa reencarnação algo leve, né? Dentro das dores, dos problemas, mas ela precisa ser leve, ela precisa ser natural, né? Eu acho Mara- que sendo A, humano, a Thal- A Desculpa, que Thalita a queria Thalita falar. levantou a mão faz tempo e eu não sei se ela ainda quer falar. Thalita, à vontade. Oi, na verdade, eu fiquei em dúvida quando vocês comentaram que a pessoa não ia voltar. Na verdade, vocês quiseram dizer assim, não é nessa fase do mundo, tipo, ela voltaria para o mundo, mas não nessa fase, porque todo mundo volta. Por isso que fala que é reencarnação. Mas, tipo assim, ela tem uma etapa. Então, um exemplo, tipo, não naquele momento, ou ela não volta no mundo. Fiquei nessa dúvida. Existem vários mundos, né, Thalita? É que assim, a gente acaba, né? Assim como a gente fala que Deus é a imagem e semelhança de Deus, o que que a gente faz? A gente pega Deus e transforma numa pessoinha, né? Então, às vezes, quando a gente olha, a gente pensa que só existe o nosso mundo, porque nos ensinaram na escola que não existe vida nos outros planetas, né? Não existe a vida dessa daqui, nesse corpo como a gente vê, mas existe vida em todos os planetas, né? Tantas outras aquelas estrelinhas que aparecem. Quando fala que a gente não volta, às vezes a gente pode não voltar para a Terra, mas a gente pode ir, vamos supor que vai estar de quinto a nono ano, né? Então, assim, existem planetas que estão no quinto ano, no sexto ano, no sétimo ano, no oitavo e no nono. Né? Então, se a gente está no sétimo ano, a gente pode fazer o sétimo ano do progressão, ou a gente pode fazer o sétimo ano do objetivo, ou a gente pode fazer o sétimo ano, entendeu? Tem sétimo ano em todas as escolas. Existem vida da nossa vibração em vários planetas, né? Mas se a gente está no sétimo ano do progressão, a gente não pode mudar para o primeiro ano do objetivo, porque lá a gente não vai conseguir acompanhar, né? Mas a gente vai reencarnar em outros planetas do mesmo ano. Fez sentido? Foi isso que você me perguntou, querida? Não? Então pergunta Mas de novo, vamos lá. não, mas pode seguir, não? Pode seguir. Não? Alguém quer responder? Alguém entendeu melhor o que a Thalita Deixa eu perguntou? fazer um comentário, não sei se eu vou conseguir, mas na verdade é o seguinte, né? A gente está vendo aqui, não é uma regra, mas é muito natural que nós vamos reencarnar. A reencarnação é muito mais no mesmo planeta. A gente não fica pulando de planeta em planeta. Acho que existe um processo, nós fomos criados ignorantes. Então, a primeira encarnação é num planeta primitivo, né? Nós aprendemos as cinco escalas, aí vocês falaram da evolução planetária. A partir do momento que nós vamos evoluindo, que também não é de uma geração, uma encarnação para outra, são milhares, né? De encarnações, por isso que o negócio o tempo é muito complexo, né? A gente não dá para colocar na nossa régua de tempo. Então, eu diria que nós estamos, sim, envolvidos na Terra, vamos continuar reencarnando na Terra. Já tivemos muitas reencarnações no planeta Terra, e nós estamos no momento, pelo que eu entendi, aprendi, é que agora o planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações,
está passando por um processo de evolução também. Não só o planeta, aquilo que a Fernanda falou, nós, como espíritos, estamos no processo de evolução e devemos estar evoluindo. E é natural que nós mudamos, né? E, como você falou, a pessoa está na sétima série, passou de ano, vai para o oitavo, então a gente deve evoluir. Mas e para que a própria espiritualidade acelere esse processo do planeta Terra, que é muito lento, eu diria que os espíritos que estão reencarnando aqui e que já tiveram muitas oportunidades, estão perdendo as oportunidades, continuam fazendo mais mal do que bem. Esses espíritos que estão sendo muito nocivos para o planeta serão convidados a, eh, a reencarnar num planeta de provas e expiações que estava lá no início, ou até mesmo um planeta primitivo, Anterior. para eles usarem o que eles têm de bom, porque se nós estamos no planeta Terra, alguma coisa de bom todo mundo tem, né? Tem aquela, quando a gente fala, nós temos uma asa, né, de equilíbrio. Tem a inteligência e a moralidade. Nós temos que andar juntos. Tem espíritos que têm muito mais inteligência e pouca moralidade. Então, esses espíritos que têm mais inteligência e menos moral serão convidados a encarnar em planetas mais primitivos para ajudar no processo. E o grande exemplo que nós temos é exatamente esses egípcios que a Fernanda está falando, que vieram do planeta mais evoluído que a Terra, que é o planeta Capela, vieram mais para cá e fizeram realmente coisas importantes que os espíritos que estavam aqui não tinham condições de fazer e ajudaram, de uma certa forma, a fazer com que o planeta progredisse também, né? Então, eu imagino que é mais ou menos isso, é um contexto que eu espero nascer aqui de novo, porque eu imagino que o planeta na minha próxima reencarnação vai estar melhor. Eu já vou ver uma malha ferroviária, uma malha de metrô muito melhor aqui em São Paulo. Quero voltar para São Paulo do que em algum outro planeta, entendeu? Então é mais ou menos essa é a noção que eu Tipo, tenho. que nem a alienígenas, tipo, mais ou menos por esses lados que vocês estão indo? Alienígena, na verdade, Thalita, né, o que a gente chama de ET, né? ET é o quê? Extraterrestre, ou seja, qualquer um que esteja fora Ou eu do tô indo planeta muito Terra, né? Ele é extraterrestre, né? Faz o seguinte, anota o nome de um livro que você vai gostar muito de ler, Thalita. Chama, me ajuda aí, como é o nome do livro da mãe do Chico? Ah, vidas de, Cartas de uma vidas, Morta. Cartas de uma morta. Cartas de Como? uma Morta. Um nome horroroso, né? Mas é eu falava, horroroso. gente, por que que botaram esse nome do livro? Porque não dá vontade de ler. Aí Eu, foram ler, eu tô fizeram uma capa perguntando, bonita. tem Agora é uma tem capa azul e rosa e tal. Mas é um livro que foi ditado pela mãe de Chico para ele. Então ela conta muito sobre isso que a gente está estudando aqui. Quem não leu, leia. Quem leu, leia novamente, porque ele é muito esclarecedor com relação, principalmente Ela essa que você perguntou agora dos alienígenas, dos extraterrestres, né? Justamente do Chico. De situações que a gente vê, daqueles corpos, né? E que a gente acha que são menos evoluídos, não, às vezes são muito mais evoluídos do que a gente. Mas É tem que tudo que é diferente da gente, a Mas gente acha que não serve, né? Eu estava dando, você estava falando aqui, ô Roger, eu acho que Capela não era o nome do planeta, tá? O planeta ele tem um nome, B, tipo XPTO, alguma coisa assim. Tem. Capela é a Trecheiro, prima, Da, 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 é a da, estrela. passando. da galáxia do cocheiro. Galáxia do trecheiro. Cocheiro e Capela, eu acho que é o nome da estrela, É. Isso. né? Uma das estrelas de Isso, Capela. exatamente. Existem várias estrelas E no aí, sistema. Rogério, eu mega Fernanda, gostei disso que você falou, e eu concordo muito, né, de que a gente não fica pulando de um planeta para o outro, né? Mas eu acho que a gente não fica pulando de um planeta para o outro, até porque a gente acaba criando débitos e créditos aqui, né? Então, as pessoas vão ficando e a gente vai contraindo, né, esses débitos e esses créditos aqui. Então a gente acaba ficando aqui, esse livro aí, tá vendo? Fizeram até uma capa bonita, mas ainda chama Carta de uma Morta. Esse Só para mesmo. dizer que o crédito é do Floriano, ele que me mandou isso aqui, tá? Talita, é um livro maravilhoso, ótimo, de uma leitura muito fácil, tá? E eu, assim, eu ainda indico que se leia um capítulo só por dia. Um capítulo tem uma página e meia, né? Mas, assim, é legal para a gente conseguir absorver, porque é tanta beleza, é tão gostosinho esse livro, né? Que, nossa, vale super a pena,
né? Eu Então, perguntei porque uma vez eu assisti Contato de Quarto Grau e tem cenas reais falando. Eu fui por esse lado, eu nem sei se eu perdi aí com vocês, e ele fala sobre imagens reais até de policiais mesmo que falam sobre extraterrestre. Por isso que eu perguntei se vocês foram por esse lado de vidas em outros lugares, espiritualmente falando sobre isso. Desculpa se eu me perdi nisso. não, essa é uma dúvida muito pertinente, muito comum, né? Então, assim, existem vidas em outros planetas? Sim. E eles são extraterrestres? São. Porque extraterrestre é qualquer um que mora num planeta que não é a Terra, A né? Então, Terra. se é um espírito que habita Júpiter, como eu sou extraterrestre. Por quê? Porque eu habito um outro planeta. Estou aqui de Ela passagem. vai acabar acreditando nisso. Ela continua, né? Então é um extraterrestre. O que a gente precisa, às vezes, tomar cuidado e que esse livro, a hora que você lê, talvez você fique um pouco mais confortável com essa história, é da história das imagens, né? Grotescas e animalescas e muito grande. Por exemplo, se a gente pensa em Júpiter, Júpiter é um planeta enorme. É impossível a gente acreditar que os espíritos que habitam lá têm exatamente esse corpinho que a gente tem, né? Muito provavelmente são espíritos alados, né? São corpos, né? Espíritos não, são corpos. Espírito sempre é mesmo, o espírito não tem forma, né? Mas são corpos, perispíritos alados. Por quê? Porque eles não andam mais no chão, como a Lucy falou, né? Eles têm, eles são mais leves, então eles devem ter outros formatos. Então, às vezes, isso traz essa história daquele alienígena com olho só, com três olhos e tal, com, né, formas mais grotescas ou mais leves, e aí por aí vai. E pra gente, né, Tatá? Tudo que é diferente da gente, a gente acha estranho ou tem medo, né? E tem uma passagem nesse livro aí que ela vai explicar desses espíritos que habitam Vênus, se eu estou errada. Vênus. Vênus, Terra, mais Júpiter, Não Vênus, lembro. que habitam Vênus e que são formas animalescas e grandes, entendeu? As flores são de outras cores, etc e tal. Então, assim, Inclusive, quando eu li esse livro, eu me lembrei dos filmes de Avatar, porque as flores as cores são totalmente diferentes das nossas. Então, Sim. são azuis, são cores. E eu lembrei, falei, poxa, é parecido. né? As flores de lá, desse planeta da mãe do Chico, parece Avatar mesmo. Quando eu li o livro, eu não tinha o Avatar, mas eu pensava que, sabe aquele mundo de unicórnio? Hum. Eu imaginava que era um mundo de. Gostei do Avatar, mas para mim, na minha cabeça, era aquele mundo de unicórnio, sabe? Que as coisas parecem meio de algodão, e é fofo, e tem o unicórnio, porque tem o bicho grande. Quer dizer, enfim, o Avatar é um. E olha só quantas coisas, né? Se a gente pega o cinema, olha só o Avatar, gente. Gente, não tem como a gente pensar, né? É exatamente aquilo, né? Corpos diferentes, num planeta diferente, né? Com evolução e, eventualmente, ainda existe o mal. O bem prevalece. Se a gente pensar no Avatar, vamos assistir o Avatar e pensar nisso, né? O bem prevalece, mas o mal ainda chega lá e destrói. Mas o mal não consegue mais dominar, né? E eu acho, assim, de coração, gente, falando do fundo do meu coração, agora trazendo a minha, que a gente falou tanto na semana passada, né? Trazendo a minha opinião pessoal aqui, né? Eu acho que a gente está tão Eu, melhor, sabe? Eu acho que a gente está tão melhor, porque olha quantas guerras começam, entendeu? E eventualmente acabam. Quantas coisas, focos começam e a gente fala, agora a vaca foi pro brejo. E aí vai lá e acaba, entendeu? Né? Então, assim, poxa, que é uma coisa pior do que a escravidão, gente. A escravidão não foi uma guerra, mas olha só, né? Começa e acaba. Por quê? Porque a gente está no caminho certo, né? Quem está no leme disso daqui é Jesus. Lógico que é nosso livre-arbítrio que vai comandar o negócio, né? Mas ele mexe os pauzinhos dele também, gente. A gente precisa acreditar nisso. Marcinho levantou a mão lá atrás, queria ouvir meu amigo. Eu fiquei com dor na mão, então eu baixei. Não, fiquei com dor. Eu segui. Não, já esqueci, sinceramente. Eu esqueci. Fernanda,
Deixa eu lembrar aqui. Você Não, levantou a mão um pouquinho antes da eu Thalita levantei a ter mão, eu perguntado lembrei, eu dos ia falar outra alienígenas e tal. coisa, eu ia falar outra, aí eu já desisti. Não, a primeira, eu estava em trânsito, aí eu não sei se eu escutei certo, que a gente não acredita que nós, pela nossa vibração atual, né, que está de acordo com um mundo de provas e expiações, poderíamos reencarnar num mundo de regeneração. Não sei se eu escutei isso certo, né? Se eu escutei certo, não é o que eu entendo, né? Eu queria colocar isso para o grupo, Sim. porque a gente até escutou aqui que Não, nós temos exemplos hoje de não deixa, não. espíritos que encarnam aqui de outra vibração, né? Estão aqui para aprender justamente conosco, né? Eu acho que a regra geral é a gente realmente reencarnar no mesmo mundo, né, que a gente pertence em termos de vibração, mas eu acho que se de repente, por alguma questão, né, intrínseca ou muito específica, a gente poderia sim reencarnar num mundo mais avançado para o nosso bem, para a gente aprender, ou até uma grande parcela do nosso mundo, né, que a gente tem exemplos, né, a gente vive com povos ainda que são canibais, né, são muito primitivos ainda. E eles estão aqui, pelo menos foi o que eu entendi nos exemplos que foram dados, que eles estão aqui para aprender para a gente, né? Mas realmente eles estão ainda num estágio muito diferente da gente, né? Espero, né? Então, pelo menos Reginaldo quer falar? Oi? Pode ser o Reginaldo. Boa noite a todos. Vocês estão ouvindo o Reginaldo? Sim. Sim. Então, o que que acontece? A Thalita perguntou sobre a reencarnação no mesmo planeta, vamos assim dizer. O que vai acontecer nos próximos momentos em relação à Terra é o seguinte: nós temos pessoas encarnadas e que já reencarnaram por diversas vezes, pessoas não, espíritos, que ainda não chegaram ao estágio de passarem para a parte de regeneração. Todos nós iremos desencarnar. Tantos milhões quantos tenham aqui na Terra, num determinado momento, irão desencarnar e não mais poderão reencarnar aqui na Terra enquanto não atingirem o estágio da regeneração. Aonde esses espíritos vão parar? Em outros mundos, obviamente, porque na Terra não terá mais o espaço da reencarnação deles nesse momento. Isso não quer dizer que eles estarão proibidos ou que não poderão ter uma oportunidade. Como diz o Tiago, as situações elas são infinitas. Quando daqui passarmos, por exemplo, nós iremos passar por um estágio de consciência, tá certo? De evolução também pós-encarnação. Isso poderá nos dar a chance de reencarnar aqui na mesma Terra, no momento de regeneração, partindo de um princípio de aprendizado novamente, para estarmos na mesma sintonia, no mesmo patamar dos que já estão aqui por uma evolução anterior, por conquistas anteriores. Então, nós temos créditos que nos darão condição de passarmos direto da situação de provas e expiação para o início da regeneração. Então, poderemos nos reencarnar na Terra, mas também existirão casos em que as pessoas ainda não, que os espíritos ainda não atingiram o nível vibratório, o nível evolutivo, para que aqui estejam. Então, terão que passar novamente por uma outra prova e uma outra expiação. Obviamente, não será na Terra. Terá que ser no outro planeta paralelo, que ainda não passou para a regeneração. Então, nós temos essas possibilidades. Então, Thalita, não quer dizer que você não vá se encontrar com alguém que já partiu aqui na Terra em regeneração ou em outro planeta em expiação ou regeneração, enfim. Nós somos designados, nós somos convidados. Aliás, não somos convidados, nós imploramos para reencarnar. Nós imploramos tanto a ponto da piedade divina ser
tão imensa de nos dar a oportunidade dentro daquilo que prometemos e que nem sempre temos condição de cumprir ou não queremos cumprir. Quando chegamos aqui e encontramos os obstáculos, as provas, as expiações e as oportunidades, nós direcionamos o nosso livre-arbítrio para outro lado, ou até progredimos em muito mais do que tínhamos planejado. Vai depender da nossa formação espiritual, da nossa força, da nossa composição, do nosso entendimento enquanto das últimas oportunidades, para que tenhamos condição de crescer ou escolher outro caminho, né? Então, o processo de passagem de provas e expiações para a regeneração não quer dizer que tenhamos que nos encarnar na regeneração só porque estivemos na Terra. Isso é muito tranquilo. Não devemos ter medo de quantas encarnações tivemos na Terra, quantas tivemos em outros planetas, não importa isso. É como se a gente morasse um tempo dentro de uma encarnação, dentro desse nosso estágio, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, eu já morei em acho que 8 cidades. Hoje estou morando em Pindamonhangaba. E nas encarnações será a mesma coisa. Nós temos que encarar dessa forma. Até porque não iremos lembrar de. O véu ele vai se descortinar quando daqui nós desencarnarmos. Quando daqui nós nos separarmos da parte física, da parte que nos retém, que esse estágio, quando encerrado, vai nos dar condição de vermos o que passou e as possibilidades que teremos. Mas aí teremos que ter essa consciência do que necessitamos para aí sim implorar novamente uma nova oportunidade e nessa nova oportunidade o livre-arbítrio nosso é que vai mandar como nessa. Então, tudo é uma questão de passagem, de oportunidade, mas ninguém precisa se preocupar em qual planeta, se é no planeta Terra, se é no planeta A, B ou C, porque é muito semelhante à oportunidade de crescimento. As sintonias, a harmonia que a gente cria nos lugares em que tivermos, é que vamos dando as oportunidades para termos a prática do nosso livre-arbítrio. Se, por um lado, satisfatório, onde o nosso espírito irá evoluir com uma velocidade maior, ou, por um lado, que ainda vai demorar um pouco para que isso aconteça. Tanto é que, quando o Tiago explicou aqueles degraus em que nós temos, da ponta do degrau, onde conseguimos conquistar, até o final do degrau, onde teremos que dar um pulinho para subir para o próximo, nós temos vários estágios. E esses são os estágios. Tá? Mas não precisamos nos preocupar, porque nós iremos nos harmonizar de qualquer forma com todos os nossos irmãos. Porque Jesus ele não quer que um só siga sozinho. A Paula já falou isso diversas vezes nas nossas sextas-feiras de reunião aqui. Que nós temos que nos preocupar conosco, mas temos que nos preocupar em ajudar os nossos irmãos a caminharem juntos. Nossa vibração, a nossa intensidade de querer o bem, de praticar o bem, é que vai fazer com que essas vibrações vão cada vez mais aumentando e contagiando os próximos. Né? É por isso que eu sempre disse, não adianta, às vezes, as pessoas, aqui em casa está tudo bem, está tudo em harmonia, eu sou feliz, mas o vizinho ali está terrível para a casa dele. Em orações nós podemos tentar conseguir isso. As nossas orações irão, com certeza, gerar energias boas que vão ajudar. Não precisa ser na intensidade que nós queremos, mas irão fazer com que isso aconteça. Por isso, somos uma comunidade. Pequena ou grande, não importa, mas somos a comunidade de Jesus. E é isso que ele espera de nós, que pensemos todos num caminho só, que vibremos todos num caminho só. Nós estamos aqui reunidos, igual a gente já falou semana passada, uma vibração intensa, porque todos nós estamos empenhados a que seja bom para todo mundo, todas as explicações, todas as lições, que todos entendam. Por isso a participação de todos é fundamental, é essencial.
para que todo mundo saiba o quanto a gente está vibrando para que as pessoas evoluam, que todos colaborem, um fornece um livro, outro fornece uma explicação, outro, enfim, não só para o nosso grupo, aonde quer que estejamos, temos que nos preocupar com todo, mas temos que nos balizar nos ensinamentos do Evangelho para que evitemos cair fora desse balizamento. Tá certo? Obrigado, uma boa noite. Legal. Pessoal, antes da gente encerrar, queria dar uma palavrinha. O Pedro fez uma sugestão, e ele não está aqui hoje, mas eu já dei algum depoimento meu aqui, a Bárcia já deu, Floriano, não me lembro todos. Eu queria deixar, e toda vez que eu dei o meu depoimento, eu me sinto leve, eu me sinto melhor, e eu sei que também quem faz isso, né, se sente melhor. A Thalita deu um depoimento super interessante da vida dela. Eu queria deixar em aberto, se alguém, algum dia, durante o nosso estudo, tiver a vontade de dar o seu depoimento, por favor, gente, fiquem à vontade. Aqui é uma família, aqui somos amigos, né? Então, se tiverem vontade, por favor, não escondam, fiquem à vontade. É só pedir, né, Fê? A gente está aqui para Sim, ouvir. exato. Na semana passada, quando eu coloquei isso, é até bom o Fernando falar para a gente poder só explicar um pouquinho, né? O que eu quis dizer na semana passada foi o seguinte: normalmente, quando a gente vai explicar o evangelho, né, a gente procura não ficar falando, então, porque daí eu fiz, aí, são essas coisas, né? Mas é lógico que a gente precisa conversar. E às vezes a gente não quer expor aqui dentro do grupo. Não tem problema. Falar, eu gosto mega da Lucy. Aí eu ligo para ela e falo, é porque eu falei da Lucy, porque a gente faz isso, né? A gente se liga, né, Lucy? A gente se liga, às vezes Eu ela também conta falo pra muito com mim, você. não é? Ela conta as coisas para mim, eu conto para ela. Outro dia o Márcio me ligou, a gente trocou uma palavra também, Marcinha também, né? Então, assim, às vezes a gente quer falar no grupo, legal, às vezes a gente quer falar com um amigo só. Então, a gente está aqui Sim, para isso, né? E toda contribuição é sempre muito bem-vinda. E também, gente, a oportunidade que a gente tem de ajudar. Às vezes a gente vai conversar e não vai dar uma lição de moral nem nada. Às vezes a gente vai só ouvir. Às vezes o que a gente ouvir. precisa é só falar, não é, amigo? Opa, com certeza. Por favor, amigos, qualquer um que quiser, é só dar um toque. Nós estamos aqui para isso e muito mais. Bom, gente, eu vou. O Floriano, o dia que ele deu o depoimento dele, foi fantástico. Falar da esposa dele, a Thalita, e eu mesmo, o dia que eu já pude falar de coisas que me aconteceram. É um desabafo gostoso. Tá? Fica aí aberto para todos os membros do grupo, por gentileza. Tá? Eu vou pedir para uma pessoa fazer a prece final, porque semana passada bateu direto na minha cabeça que ela queria fazer, mas ela não estava se sentindo bem. Mas hoje ela não está. Eu não sei falar o sobrenome dela. É Lucy Cornhanhanhanhanha. Eu não sei falar aquele sobrenome dela. Chato, Gente, é Sheffer. chato. De quê? Vai destrocar a língua aí. Sheffer. É isso aí. Vai destrocar a língua. Lucy, Xuxa, por, Fernando. por gentileza, faça a prece que eu sei que você está morrendo de vontade de fazer. Eu escutei teu anjo da guarda pedindo. Espíritos de luz que nos acompanharam nessa jornada de aprendizagem, queríamos agradecer por estarem conosco nesse dia, junto aos nossos irmãos da Casa de Eurípides, para abrir nossos olhos para as verdades da doutrina espírita, nos intuindo para seguirmos sempre o caminho do bem e do amor à humanidade. Agradecemos novamente por esta reunião tão profícua, cheia de muitos ensinamentos. Diante disso tudo, pedimos licença para encerrarmos essa reunião. Que assim seja. E agora a nossa cantora predileta. Canta. Eu tô sem Canta. YouTube, é sério mesmo. O meu computador tá novo, tá tudo, tá resetado, eu não tenho mesmo. É bem democrático. Canta. Olha, Olha, pensar numa música. Chico.
O Fernando gosta da música do Chico. Adoro. Um pedacinho só dela, tá? Valha-me Deus, nosso Senhor, um jeito manso de falar. Seu nome é Chico, o velho Chico, um homem feito só de amor. Seu nome é Chico, o velho Chico, valha-me Deus, nosso Senhor. Obrigado, meu povo. Deus abençoe. Sonho lindo. Continua, Essa Luci. menina é demais, viu? Ver o mundo. Vai, Luci, termina. Pelo seu olhar. A esperança, vida eterna, sol de amor no peito. Valha-me Deus, nosso Senhor, olhar profundo de quem é. Seu nome é Chico, o velho Chico, a paz que todo mundo quer. Seu nome é Chico, o velho Chico, Chico bondade chave. Linda! Quem sabe Gente, faz nunca ao mais vou botar vivo. música agora, né? Porque agora vai ter que ser Luci sempre cantando, né, gente? Acabou, né? Mas não tem mais hino do Corinthians também, não, tá? Mas já teve uma vez, para Não, mim já. eu ia pedir para a Lucinha cantar o hino, como não? Nós estamos numa fase de evolução, pessoal, lembra disso. Menino, ele ia pedir. Por isso mesmo. O Olha, mais se legal, for o sabe o que hino que do é? Corinthians, você pode pedir que eu canto com prazer. De outros, não. Mas daí eu vou ativar aqui o mudo, ó. Pode cantar, Luci, vai. Canta. Você vê como é que eu faço? Né? A pessoa faz o quê? Vai lá, ela nem sabe que ela tá sem seu microfone agora, ó. Olha lá. E eu vou acabar a reunião, entendeu? Porque ela tá achando que tá cantando e a gente não tá ouvindo. Depois ela vai me xingar lá. Um beijo, meus amores. Amo vocês. Tchau.